Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Amor, conta qual que é o tema do vídeo hoje. Hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior, que é contando a nossa história, vindo de Campo Grande, a chegada aqui em Boston, como que foi, tudinho. É isso aí, o vídeo de hoje tá bem legal, espero que vocês gostem. Vem com a gente. Bom, sejam muito bem-vindos à nossa casa novamente, né? Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal também. Comenta aí, isso é bem legal e ajuda a gente bastante, tá? Bom, queria também pedir desculpa, né, amor? Porque na semana passada a gente não conseguiu postar um vídeo. Verdade. Infelizmente está muito corrido, mas se Deus quiser, a gente vai continuar Se organizando e postando toda semana também, tá bom? Bom, vamos começar, mano. Conta pra eles como é que foi. A gente parou na semana passada quando a gente saiu de Campo Grande, pegamos o avião para ir para Brasília. Vamos só voltar um pouquinho para eles entenderem, né? E para quem não assistiu o primeiro vídeo, a gente vai deixar linkado aqui embaixo e aí vocês olham certinho para vocês entenderem o que a gente tá falando, né? Começou a linha de raciocínio. Bom, não podia faltar o Hugo aqui no vídeo. Ele acordou e vai acompanhar a gente aqui. Toma, começa contando pra eles como é que foi. Bom, galera, pra gente começar gastando um pouco menos, o Rafa comprou um voo que ele tinha 3 escalas, né? De Campo Grande pra Brasília, de Brasília pra Miami. Não, era 4, né? Brasília pra Miami, Miami pra Nova York. Só que nisso tivemos uma espera muito grande para poder pegar o voo internacional. A nossa passagem, ela estava marcada das 7 da noite de Campo Grande para Brasília. E aí ficamos horas em Brasília, né, Rafa? A gente passou a noite em Brasília, no aeroporto de Brasília. Foi horrível. Das 8 da noite até as 5 da manhã foram, gente, nossa, foi muito difícil. E assim, não tinha aconchego algum pra gente poder esperar um voo pro outro, sabe? Essa escala. E foi terrível pra gente. A gente com aquelas malas gigantes. E morria de medo, não tinha como se escorar em nada. E medo de dormir e alguém roubar a nossa mala. Porque a nossa vida tava ali em 2 malas gigantes, né, Rafa? E a gente também levou todo o dinheiro que a gente tinha em cédulas, né? Então a gente tava com bastante dinheiro. Então a gente tinha muito medo disso acontecer. Mas era a forma de economizar. Ali já começamos a sofrer um pouquinho, né? Aí, 5 horas da manhã, abriu o check-in, né, da área reservada para voo internacional de Brasília. Deu a hora, a gente foi lá para fazer o check-in, né? Só nós dois no aeroporto inteiro e o pessoal que limpa. Exato. Aí, não tinha quase ninguém, né? Os caras saíam espantando a gente de um canto pro outro. Na verdade, tinha morador de rua que entrava numa parte de baixo ali do aeroporto, lembra? É grande mais que no aeroporto. É muito confuso. Bom, enfim, aí abriu a área, abriu o check-in às 5 horas da manhã e a gente foi pra fazer o check-in, né? Meio dormindo, meio sonolento e tal. E o cara pediu os documentos pra gente, tipo, passaporte, pediu as passagens e a gente ia entregar as malas já também, né? E aconteceu uma coisa muito curiosa nesse momento aí, porque a pessoa que atendeu a gente, em determinado momento, ele falou pra mim assim: olha, eu vou ter que fazer algumas perguntas pra vocês e algumas perguntas... curiosidade. Tipo uma curiosidade, tipo, são perguntas de prática, ele falou, né? Perguntou pra mim, né, pô, qual que é a sua profissão? Aí eu falei, eu sou arquiteto. Aí ele, então, uma curiosidade que eu sempre tive: qual que é a diferença da alvenaria estrutural pra alvenaria de vedação? Aí, bom, na minha área, é uma área que eu domino, então quando ele me perguntou, eu respondi pra ele tranquilo, né? Aí, não, beleza. Aí ele foi perguntar pra você também, né? O que ele perguntou pra você? Ele perguntou o que eu era também, né? Aí eu falei que eu era arquiteta. E aí ele perguntou qual que era o motivo da viagem, né? Daí eu falei, turismo. Aí ele pegou e falou assim, e o que você quer conhecer? O que você vai fazer? Verdade. Vocês vão pra Nova York? Eu falei, sim, o que você vai fazer em Nova York? Falei, conhecer os pontos turísticos. Quais? Aí eu travei, porque tipo, o foco, querendo ou não era ficar em Nova York. A gente só ia chegar em Nova York e já vir pra Boston. Mas não podia falar isso pra ele. Sim, lógico, né? Porque... Enfim, a minha cabeça ali, eu não tava esperando aquilo, porque, pelo que a gente sabe, eles fazem essa entrevista quando a gente chega em Miami, né? Que é a imigração. E ali já tava sendo um teste.
E é algo curioso, porque nunca a gente ouviu falar nisso, que fizeram isso com as pessoas, nunca. De vários youtubers que a gente assistiu. E foram que várias pessoas horas assistidas foram. de vídeo Foi pra um gente poder ano, fazer né? essa viagem aí. Um ano assistindo, quase todo Em momento dia. algum ninguém falou isso pra gente, né? E aí a gente assustou, mas assim, aí eu peguei e falei assim, eu fiquei enrolando literalmente na frente do cara. Falei, Ponte do Brooklyn, Central Park, Central Park. Estátua da Aí eu Liberdade. fiquei, Manhattan. Mas ele pegou, na hora que você começou a falar, ele sacou isso aí. Porque eu também tentei falar e eu acho que ele viu isso aí. Porque, Que tipo, a eu gente fiquei tava meio que- nervoso. Mas ele viu que a gente ficou nervoso, mas não tipo assim, tá mentindo. E sim porque a gente não esperava, realmente. Mas nesse momento, depois que você falou, eu vi que ele carimbou o papel lá pra entregar pra gente. E eu não lembro a cor do carimbo que ele colocou. Mas eu sei que isso fez com que, na hora que a gente chegasse na imigração, desse brecha para os caras começar a fazer um monte de perguntas. Tanto que eles fizeram um monte de pergunta pra gente na imigração. Mas isso Fizeram mesmo. a gente vai fazer um vídeo específico falando sobre a imigração e tal, porque foi bem complexo. E foi isso que aconteceu, foi um teste já ali. E ok, o cara carimbou lá, pegou os nossos documentos, tá? Deu baixa, enfim, deu o check-in de volta pra gente, né? Enfim, aguardamos, aí a gente entrou na sala. Bom, aí em Miami a gente passou pela imigração. Foi tenso. Foi tranquilo. Não foi tranquilo. Foi tranquilo pra você que tava ali, não sabia o que tava acontecendo. Você tava toda... não, fica tranquilo. Você Eu tava não em outro sabia o que planeta. tava acontecendo. Eu tava ali pilhado, você tava ali. Tranquilo. Você lembra disso? Você Você não tava sabia o que tranquilo? tava acontecendo? Não, parece que você não sabia que ali que o cara podia mandar a gente embora ali e a gente ia perder 5 mil de passagem. Aí a gente foi pra pegar o voo pra ir pra Nova York. Chegamos em Nova York agora. O que a gente faz? O aeroporto era enorme e Pior o problema começou aí, porque a gente não conseguia sair do aeroporto. Aí a gente só tinha um celular. Por quê? A gente falou, esses celulares não vão funcionar lá nos Estados Unidos. Então a gente deixou um e trouxe só o meu, né, Rafa? E aí chegamos lá falando, não, vamos pegar o Wi-Fi aqui do... Detalhe que tava sem linha, né, o aparelho, então não tinha internet. A gente, dentro do aeroporto a gente tinha internet, mas quando a gente saía na calçada de fora do aeroporto... Já não tinha mais? Já não tinha mais, por isso que a gente não conseguia sair do aeroporto. Tentava pedir Uber, aí o Uber ligava e falava inglês e eu não entendia inglês. A gente pensou, nossa, chegamos, já é tarde, não tem como a gente ir pra Boston agora, como que a gente vai? É porque eu tinha um plano de seguinte, chegar, a gente ia pegar um Uber ali pra tentar ir numa locadora e pegar um carro pra gente poder ir pra Boston, né? Só que aí, como a gente chegou muito tarde e muito cansado também da viagem, aí eu falei pro Lohan, nada tá dando certo, a gente tá conseguindo pegar o Uber nem nada disso, vamos tentar pegar um táxi, vou pesquisar aqui um hotel e aí a gente vai para esse hotel. Aí pesquisei o hotel, coloquei o endereço dele lá, printei a tela e aí a gente foi lá fora tentar achar um táxi, nem táxi a gente achava. Perguntou para uns caras lá e tal, e os caras falaram, tem que seguir ali. Aí eu ia lá, não tinha táxi nenhum, só que a gente tinha que entrar num ônibus lá dentro, né? E esse ônibus ia levar a gente lá pro ponto que era onde estavam os táxis. E lá do aeroporto a gente tinha printado a tela com o endereço de um hotel que tinha ali perto, pra gente poder passar a noite e descansar um pouco, né? Aí eu mostrei pra ele a tela, falei que precisava ir ali naquele lugar, né? Aí ele foi e deixou a gente lá no endereço que a gente pediu, que a gente marcou pra ele. Se eu não me engano era no Queens, esse hotel. Aí o cara, cheguei lá no hotel, não sabia como pedir pra ele um quarto, né? E eu pedi... pediu Wi-Fi, né? Aí a gente pediu Wi-Fi pra ele. Aí ele foi lá, que eu abri assim e mostrei o Wi-Fi pra ele e tal, pedi na senha. Aí ele foi e colocou a senha pra mim e pronto. Aí a gente tinha comunicação, porque eu digitava tudo ali no aplicativo de tradução, né? Aí eu pedi pra ele o quarto e tal, ele me falou o valor.
E, pô, ele cobrou $200 da gente pra poder passar menos de 12 horas no hotel, né? Putz, como a gente tava muito cansado, ia ter a logística pra ir pra outra era muito grande, falei, não, eu vou pagar esse trem logo e a gente descansa um pouco, né? Beleza, paguei ele passou lá, deu o cartão pra gente pra entrar no quarto e a gente foi descansar um pouco, né? Aí a gente acordou, eram umas 8 horas da manhã e eu pesquisei já no telefone uma locadora de carro ali perto. E tinha 2 quadras de onde a gente estava, né? Aí eu falei pra Lohana, eu vou lá e vou ver se eu consigo pegar um carro. Aí cheguei lá na locadora e tal, falei pro cara no tradutor que eu precisava. E ele falou, não, tranquilo. Eu já tinha até feito uma pré-reserva no hotel, pelo aplicativo da companhia de locação. Aí apresentei todos os documentos pro cara, carteira, e ele me pediu o cartão de crédito e entreguei pra ele. Aí a hora que ele viu o cartão de crédito, ele falou, cara, eu não posso aceitar o seu cartão, né? Ele falou, porque não tá no seu nome o cartão. Pra gente poder ter um cartão com um limite maior, a gente pegou o cartão do pai dela. Ela deixou o dela lá com o pai dela e a gente trouxe o dele pra ajudar. Mas no final... Porque se eu tivesse pego o meu, a gente tinha conseguido pelo menos o valor, que era $500, que era meu limite. Que era $500, ia dar certinho ali, ó, pra pegar o carro. Mas às vezes foi bom, né? Porque a highway, daqui é highway que fala, né? Que é BR. É muito difícil, é muito louca. E a gente naquele nervosismo, então eu achei que foi até bom pra gente não arriscar, sabe? E aí, beleza, não deu. E nisso eu já tava lá fora esperando com as 2 malas gigantes. Esperando o Rafa com o carro. Aí ele chegou a pé e falou, não, vamos ter que pegar um Uber e ir pra algum canto. Não, que assim, na hora que o cara falou que não, aquele balde de água fria, porque, putz, mais raiva. Como que a gente vai? E agora, como é que a gente vai pra Boston? Aí eu pensei meio rápido ali e mandei mensagem no Instagram pra um youtuber daqui. André. O nome do youtuber é André Santos. Eu mandei uma mensagem pra ele e era um dos poucos que me respondia quando eu mandava mensagem, tirando dúvida, né? Perguntar mesmo das coisas. Ele mandou a localização pra mim do lugar que a gente tinha que ir pra gente poder comprar uma passagem de ônibus pra gente ir pra lá, né? E a gente conseguiu comprar as passagens. Só que umas passagens pra ir, era umas 4 horas da tarde a gente ia sair e era 10 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã, então a gente teve que esperar mais um aquele período chá lá. de cadeira, né? E quando chegou o horário da gente ir, e aí só ficamos admirando a paisagem, né, Rafa? De lá até aqui. É que a gente chegou bem naquela época do pólen, né? Então as árvores elas têm uma cor muito diferente, é um verde bem diferente. A gente ficou viajando ali com a situação. Um verde bem claro, sabe? Bem clarinho, completamente diferente do Brasil. É bem clarinho mesmo. Bom, e uma outra coisa que eu notei, porque como a gente pegou o ônibus, era umas 4 horas da tarde, era umas 4 horas de viagem aqui pra Boston. Então deu 8 horas da noite e tava sol, você lembra disso? E, bom, acontece isso no verão aqui, era bem diferente e foi o primeiro contato que a gente teve com isso. Aí chegamos em Boston, aí falamos, agora vamos atrás do táxi direto. Logo, porque, gente, Uber era mais barato, mas tava difícil. Nossa, como que a gente apanhou com o Uber? Como a gente tinha alugado já um quarto pelo Airbnb, eu já tinha um endereço, então eu mostrei pro taxista que eu queria ir naquele endereço e ele trouxe a gente no endereço aqui. Aí a gente chegou na casa aqui e, bom, não sabia entrar na casa. O cara tinha deixado no e-mail escrito que ia deixar a chave dentro da caixa de correio. Aí eu fui pegar o e-mail pra ver e tal, até eu conseguir traduzir tudo. E aqui, assim, a gente achava, Airbnb, certo? Então é uma casa, os donos da casa ficam ali, né? E cede os quartos pra gente, né? A gente achou que era assim, que eles queriam recepcionar a gente. E aí a gente chegou ali, tinha um cara entrando, a gente achou que era o dono, né, Rafa? E aí o Rafa tentou se comunicar com ele, falando que ele era o Rafael, tal, que tinha feito a reserva, tal. Aí o cara pegou, abriu a caixinha de correio, pegou o envelope que tava escrito Rafael, abriu, aí tinha um recado lá pro Rafa e a chave, né, do quarto. E cara, nunca que a gente ia chegar dentro de uma casa e abrir a caixinha de correio achando que
que era assim, né, Não, Rafa? esse cara foi mais um anjo que Deus colocou no caminho pra facilitar um pouco. E né? aí a gente pegou, não sabia o que estava escrito, né? E sem internet, aquela loucura. Aí o cara leu, tentou, que a casa era gigante, tinha uns 7 quartos, né, Rafa? Tinha bastante E coisa. aí o cara ainda ajudou a gente a achar o nosso quarto, porque a gente tava Não, completamente ele levou a gente perdido. lá no quarto, ele colocou a senha da internet pra eu poder comunicar com ele e tal. O cara foi super gente boa. Aí até que a gente conseguiu entrar no quarto pra descansar um pouco. Inclusive era o quarto errado, o cara deu um quarto menor pra gente e tal. Bom, mas enfim, conseguimos ali passar a nossa primeira noite aqui em Boston, né? E descansar um pouco mais. E deu vontade de chorar, hein? Nossa, mãe do céu. Teve hora assim que eu falei, que isso, gente? Em O que eu tô Nova York, fazendo? né? Quando a gente ficou no quarto lá em Nova York, o Rafa... Nossa, o Rafa ficou desesperado, eu também, mas o Rafa ficou muito mais. Dá vontade, assim, de chorar, falar, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Que loucura é essa, realmente, gente? A gente não tinha ninguém aqui, a gente queria muito vir, então... O que foi? A gente tinha 15 dias de quarto alugado. Eu tinha que nesses 15 dias Arrumar serviço. me virar pra mim arrumar um serviço e um lugar pra gente ficar meio que definitivo ou com um pouco mais de tempo, né? Aí eu optei de pagar pro cara lá, troquei uma ideia com ele, pra ele poder estender um pouco mais esse tempo de estadia ali naquele quarto. Então eu paguei pra ele mais um mês depois disso, pra me ficar A gente tranquilo ficou um mês lá, né? e poder procurar serviço, né? Pra me focar só em procurar trabalho. Porque aí era o que vinha, que abria as portas, né? A gente turistou um pouco, né? Meio que aquele turismo de mochilão, que era só andar para conhecer mesmo. A gente andou, conheceu um pouco, porque eu acho que a gente chegou numa sexta-feira. Ai, não lembro. A gente chegou na sexta-feira, então a gente tinha um final de semana ali para curtir um pouco e desestressar um pouco também, porque a viagem foi muito estressante. E aí eu falei, pô, na segunda-feira a gente vai correr atrás de serviço, né? De trabalho. E aí, no próximo vídeo, a gente conta como foi pra conseguir o nosso primeiro serviço. Que foi outra luta, que não foi fácil. Eu fui a primeira a conseguir, entre aspas, né? Consegui uma entrevista. Consegui uma proposta, né? Só que eu fui muito humilhada. Então a gente vai contar aí pra vocês como que foi que funcionou. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Quero pedir aí pra você que acompanhou esse vídeo até o fim, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta lá com dúvidas, com sugestões. Isso é muito importante pra gente, tá? É isso, por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau.